Então, boa noite para quem vai assistir gravado, para quem está aqui ao vivo. Mais um encontro do Firmando o Caminho. Se tiver alguém chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para esses encontros temáticos que tem como lastro, um lugar de se conhecer melhor, né? Um lugar de poder aprofundar em si mesmo ou em si mesma. E para quem chegou um pouco antes, que eu botei uma música. Foi essa música que me gerou esse tema. É uma música que normalmente eu conheci na voz de Gal Costa. Não sei se a Cris vai conhecer, mas é uma que ela fala assim: Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, nem vontade de chorar, nem de rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Com tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Eu acho que a letra é de Baleiro, Zé Cabaleiro, se eu não me engano. E eu lembro que essa música teve uma época que ela me tocava num lugar tão profundo, que era uma época que eu tava meio perdido, eu dizia assim, ai, com tantos sentimentos deve ter algum que sirva. Eu ficava muito nesse lugar, assim, tipo, eu não tava sentindo muita coisa, ou pelo menos não tava sentindo algo que me tirasse dali, né? Então, essa frase da música, socorro, não estou sentindo nada, era tipo, é, eu ficava muito em desespero nesse lugar. E no encontro do café que eu fiz, algumas pessoas já estavam assim, é, eu já estou vivendo muitas emoções nesse ano de 2026. Eu falava, eu acho que foi dia 26 que eu fiz, eu disse, tem 26 dias que o ano começou, você já está passando por esse tsunami todo? Bora ver esse. E assim, essa pessoa tava se sentindo parada, congelada. E a minha percepção é que essa música exatamente fala de um congelamento meio que urgente, de um lugar que muitos de nós, ou pelo menos que eu, não era tão acostumado a fazer, que era exatamente o pedido de socorro. Eu fui acostumado assim, se tá doendo, cale a boca e fique quieto até passar. Uma hora vai passar, porque ainda tinha aquela brincadeira, porque tudo passa, até uva passa. Aí eu, tá, minha gente, mas quando é que passa? Quando é que eu tenho esse sinal que tá passando? Porque é... E eu já fiz isso, tá? Não é uma metáfora, não. É literal. Eu já entrei dentro de um mangue, lá no RN, onde a lama bateu até a altura do meu peito. Eu completamente dentro da lama. E eu estava fazendo essa experiência como um desafio para mim. Eu não sei porquê, não tive essa consciência ainda do porquê. Vocês estão ouvindo a chuva? Que está chovendo de uma forma extremamente intensa, mas acho que o Zoom ele corta o som da chuva. Eu, eu, por algum motivo que eu ainda não consegui descobrir qual é o porquê, eu não tenho uma boa relação com lama. E lama, eu não tô falando lama só de mangue, lama. Lama, assim, ai, bora brincar com a lama. Eu não sei se eu fui uma criança tolhida no sentido de não se suje, porque pra mim é como se lama fosse um sinônimo de sujeira. Ou aquela coisa meio visgosa, meio gosmenta. Eu juro que eu já tentei. Eu convivia num lugar chamado Ecoparque da Mata e tinha a hora de mergulhar na piscina de lama. E lá, além de tudo, de ser um lugar que cultua o xamanismo como alicerce, é um lugar que cultua o naturismo. Então a gente mergulhava na piscina de lama pelado. Então, para mim, era tipo um upgrade da minha relação com a lama. E aí, na primeira vez, fizeram assim: venha, Lu, venha pro meio, a gente vai te dar um banho de lama.
E aí eu fui para aquele meio, tinha um povo mexendo, botava lama no meu peito, botava lama no meu cabelo, botava lama e eu ficava. Se era para sentir gostoso, se era para eu me sentir no útero da mãe, eu acho que o útero da minha mãe não deve ter sido tão fofinho, tão gostosinho, porque o útero da lama não me agradava. E eu lembro que eu comecei a tocar tambor. Foi o primeiro lugar que eu comecei a cantar oficial, sabe? E tinha um caboclo amigo meu que ele dizia assim: Lu, sua medicina é o canto. Por que você não canta mais? E tem gente que aqui na Escola da Aura ainda não me viu cantando, né? Às vezes eu fico cantando na beira da fogueira. Adoro cantar na beira da fogueira. Então, um dia que vocês escolherem virem aqui para a sede, eu não consigo levar o computador para a fogueira ainda. Mas vocês vão me ver ao redor da fogueira. E eu amava tocar à beira da fogueira, mas na beira da lama não rolava. Aí eu comecei a ficar de fora, tocando tambor, porque o tambor não pode molhar, não pode umedecer. Aí eu ficava tocando tambor pro povo ir pra piscina de lama. Aí sempre vinha alguém e me melava de lama. E eu fazia cara de tá tudo bem. E tipo, "Ugh, por que que essa galera tá me sujando de lama?" E aí, quando o útero da mãe tem água cristalina. É, o líquido amniótico, se você já viu uma bolsa romper, a água não é exatamente cristalina, né? E lá dentro é escuro, na verdade, né? Você tá vendo a água fora. Mas provavelmente a visão de um bebê, ela é turva. Porque ele sai da caverna, a Cris botou no chat. Sai da caverna e vai para um lugar claro. E às vezes esse lugar é frio, né? Dizem que o nascer já é um grande impacto, assim, pro ser. Pelo menos o nascer no hospital, né? Que eu tô falando. É, E aí, eu internalizei isso, eu disse, não, gente, eu tenho que vencer isso de alguma forma. Aí me convidaram, vamos mergulhar no mangue? Isso era no Rio Grande do Norte. Aí eu, ai, meu Deus. Ai, tá bom. Vamos, eu vou até onde eu conseguir ir, tá bom? E aí começou aquela coisa pantanosa, né? Aquele som já me dá um nervoso. E aí eu olhei para dentro de mim e disse assim: você consegue, vá mais fundo. E aí eu fui até a lama bater no terceiro chakra, né? Na boca do estômago. Aí quando os meus amigos falaram, vamos mergulhar, eu falei, aí já é um pouquinho demais para mim. Mergulhar, eu já tô no meu limite. Eu já ultrapassei os meus limites. Então, e aquele mangue tinha cheiro de decomposição. Porque o mangue é isso, né? O mangue é um lugar onde é como se fosse um grande cemitério, ao mesmo tempo aquele cemitério que gera vida. E por que que eu tô falando isso? Porque naquela hora a minha sensação era assim, por favor, alguém só me tira daqui. Eu não queria sair sozinho, eu só queria assim. Foi bem essa música que veio na minha cabeça. Socorro, eu não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. E os meus amigos dizendo, ai, aqui é meu lugar, assim, ai, meu ambiente. Aí eu, ai, por favor, alguém só me tira daqui. Assim, eu queria me teleportar naquela hora. Só que aí me veio assim, cala a boca. Você tem que sofrer calado. Ninguém é responsável por te dar socorro, não. Você não pode ficar dando trabalho pra ninguém. E quando eu ouvi essa música por agora, e não foi porque eu botei, não. Meu Spotify é bem geminiano, ele fica no aleatório. De vez em quando ele vai pra umas músicas assim, tipo, olha, que legal essa música. E aí quando eu ouvi ela, quando eu ouvi a música, né, eu fiquei, uau, tem um monte de gente, inclusive eu fui uma dessas pessoas, que estava nesse lugar de estagnação, nesse lugar do gritar um socorro, e esse gritar um socorro às vezes era implodido. Eu queria muito, muito, muito que as pessoas adivinhassem que eu precisava de ajuda. Muito. Eu queria que alguém olhasse para minha cara e visse. Não é possível, era minha cabeça, tá?
Não é possível que você não tá vendo que eu tô sofrendo. Será que é muito olhar que eu tô sofrendo, e me oferecer uma mão, me oferecer um acalanto, um chá quente, um colinho? Por favor, mas não saía explicitamente da minha boca. E às vezes eu ia para essa crença assim, olha, se você estiver sofrendo, ninguém tem nada com isso. Você sofre sozinho, você sofre calado. E aí eu fiquei pensando, nem sempre o socorro vem como dor explícita, né? Olha, eu não consigo conter isso dentro de mim, eu preciso falar. Tem pessoas que são muito mais expressivas nesse lugar. Eu não estou dando conta. E hoje em dia eu vejo muita gente com esse discurso. Eu não estou dando conta. Eu estou segurando 50 bandejas e 10 bandejas dessas vão cair. Eu não consigo levar tudo isso. Tá demasiado. Demasiado, inclusive, para o nosso mental. Muita gente tem me dito, eu estou, é, eu estou na estafa. Eu estou no meu limite. E aí, uau, e você tem feito o que para sair do seu limite? Para voltar para algum lugar mais saudável, né? Não sei. Eu não tenho como, não tenho escolha. Eu ouço isso repetidas vezes. Eu não tenho escolha. Ou eu faço. Não tem quem faça por mim. Então eu não tenho como descansar, não posso descansar. Eu tenho que ficar vigilante, ativo ou ativa o tempo inteiro. Então, esse negócio de pedir socorro é para os fracos. Eu sou forte. E às vezes, esse socorro, né, ele vem com vazio, com anestesia, com neutralidade. Não é que chega a ser uma depressão, mas muitas vezes é como se você desligasse o disjuntor e desconectasse o sentir. Eu não tô aguentando. Nosso corpo faz isso. Não sei se vocês já prestaram atenção. Se o seu corpo passa por um trauma, naquele momento do trauma, meio que você não sente. Eu passei por isso. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Acho que nessa câmera com mais qualidade dá. Tem uma cicatriz na minha testa. Não sei se dá pra ver. Essa cicatriz eu conquistei quando eu era pequena, devia ter meus 9, 10 anos. E eu brinquei com meus primos numa porta de vidro que tinha. As portas antigas tinha metal e vidro, pelo menos a porta antiga da casa da minha avó. E eu empurrando de fora e três primos empurrando de dentro. Adivinha o que aconteceu? O vidro explodiu. Explodiu na cara de quem? Minha. E a minha primeira reação foi eu sair correndo, porque eu sabia que minha avó ia brigar comigo. Só que eu não tinha percebido que a minha testa tinha cortado e tem um dos meus olhos que tem uma cicatriz aqui, ó, que chegou muito perto da vista. E minha avó foi seguindo as manchas de sangue, porque eu não pensei em pedir socorro, eu pensei em me esconder para minha avó não brigar comigo por causa do vidro. Então eu não senti o corte. Quando eu quebrei meu tornozelo, eu não senti a quebra do tornozelo. Eu senti. Não sei se vocês já ouviram esse dizer. A gente sente quando o sangue esfria. Pelo menos na minha terra tinha isso, né? Quando o sangue esfriar, você vai sentir. Então, na hora do trauma, é como se o corpo desligasse alguma sinapse neural. Eu não sei explicar isso, que eu não sou neurocientista ou biólogo. Mas tem alguma coisa que diz assim: você não pode sentir essa dor, apaga. E eu vejo que alguns de nós estamos apagando as dores emocionais. Tá chegando num certo limite. Eu tô adorando essas luzezinhas rodando aí na Silvane. É uma boate. Ai, desculpa, gente. O geminiano que existe em mim se distrai. Então, o lance do desligar, inclusive dos sentimentos. É como se você não pudesse sentir, ou pelo menos não pudesse externar essa sensação do sentir, né? É quando paramos de sentir dor. Muitas vezes paramos de sentir prazer também, porque é como se muitos de nós têm esse curto-circuito, como se dor e prazer tivessem meio que no mesmo circuito neural. Eu não sei explicar.
E aí me veio uma pergunta, assim, durante essa elocubração geminiana, né? O que você sente quando percebe que não está sentindo nada? Tipo, de vez em quando eu achava que eu era uma pessoa fria, porque enquanto as pessoas estavam extremamente emotivas, eu olhava assim e dizia assim: o que que esse povo está se emocionando? Era para eu me emocionar também? Ai, meu Deus. Choro, por favor, me vem agora, só pra eu pertencer, porque eu, eu não estou entendendo por que que eu não estou sentindo essa emoção. Sabe, algumas comoções, que teoricamente são comoções coletivas. Às vezes eu olhava e dizia assim: socorro, eu não tô sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não, nem vontade de chorar, nem de rir. E eu nunca fui daquela pessoa que, sei lá, vê uma veinha escorregando na rua, primeiro se cangalha de rir para depois ajudar a veinha. Tem gente que tem esse dispositivo na cabeça, eu não sei de onde vem, mas tem gente que primeiro ri de se acabar, depois acode a pessoa que tá caída no chão, né? Parece que, sei lá, acho que a gente assistiu, eu, muito vídeo cacetada, aí primeiro você ri da videocassetada, da queda, depois você se toca, essa pessoa deve estar com dor, deixa eu ver se eu acudo essa pessoa, a Mônica tá falando que isso acontece muito com ela também. Então me veio essa pergunta meio provocativa. E quando eu trago a pergunta provocativa, não é exatamente para você responder para mim, é para você responder para você. Hoje eu tive sessão com um psicólogo, né? E eu tive muita resistência de ir para o psicólogo, porque na minha família, quem se consulta com serviços psicológicos ou serviços psicanalíticos ou psiquiátricos é o doido de pedra. Não sei se tem esse termo no mundo de vocês. Na Bahia tinha assim, ixi, aquele doido é doido de pedra. O doido de pedra, teoricamente, é o que joga pedra, né? Assim, eu nunca vi um doido de pedra, nenhum doido já me jogou pedra. Mas eu lembro que a minha mãe ficava assim, principalmente assim, se eu tivesse saindo de casa com os cabelos pra cima, ela dizia assim: eita, vai parecer um doido de pedra. Eu não sei exatamente como é que se parece um doido de pedra, mas eu sei que tudo que ia pro arquétipo que era um pouco atípico era o doido de pedra. Né? Inclusive, a gente fazia medo nas. A gente fazia, não. Eu recebi esse medo. O medo como criança, assim, olha, você vai passar na rua e vai vir um doido de pedra e te levar. Então, o doido de pedra, coitado, ele era bem frisado, assim, pelo menos no interior da Bahia. Tinha o doido de pedra e o homem do saco. O homem do saco também era tipo, o homem do saco vai te levar se você não se comportar. Nós fomos, de certa forma, na minha geração, pelo menos, cerceados pelo medo. Porque ou você se comportava ou tinha alguma estrutura de medo para te controlar. Assim, olha, se você continuar rebelde, não fazendo as coisas que eu quero que você faça, o homem do saco vai te levar. E eu tinha medo do homem do saco. Tinha um, um rapaz que recolhia ferro. E ele passava com aquelas bags gigantes, e quando o homem do saco passava, eu me escondia, porque assim, o homem do saco ia me levar. Então, você vê o quão forte isso fica para a criança. É por isso que a gente vai para os serviços de psicologia trabalhar dos 0 aos 7 anos. Porque ninguém falava pro homem do saco quando eu tinha 13. Quer dizer assim, o homem do saco não existe, mas a criança não sabe. Então ela vai internalizando aquilo, né? E ficando marcado como um processo meio que de dor. Então, eu trouxe o Homem do Saco porque foi uma coisa que me marcou, né? Ou o Doido de Pedra. É, E aí tem essa intenção de tirar a culpa e o julgamento de quando você vai para um serviço de psicologia para ver se alguém te ajuda. Hoje eu falei isso para o psicólogo. Eu falei, eu já entendi que na sessão você me pergunta as coisas para que eu fale para você construindo uma linha mental para que eu ouça a linha mental que eu mesmo estou construindo para dizer a você, e nessa linha mental eu me toque das coisas que eu mesmo sei, de forma consciente ou inconsciente, que me cerceiam, que me tolhem. Hoje eu estava falando, hoje minha sessão foi em cima do sentimento de rejeição.
Porque eu comecei a entender a rejeição e não com a mente. Eu comecei a entender a rejeição com o corpo. Hoje ele pediu pra Ana, fecha o seu olhinho. Agora a gente vai para uma memória. Aí eu fui para quando eu era criança e tava com joystick, em português, controle de videogame, né? E eu tava com esse joystick jogando numa casa que eu me sentia super seguro, que era a casa da minha tia, a irmã da minha mãe, a mais velha, onde eu tinha dois primos mais novos do que eu, um com 4 anos mais jovem e outro 8 anos mais jovem do que eu. Os três jogando videogame, tinham amigos desses meus primos juntos comigo e com eles. E eu dei uma gargalhada. E aí, quando eu dei a gargalhada, um dos amigos dos meus primos disse a seguinte frase, e eu relembrei isso hoje na sessão, tá? Tá fresquinho aqui no meu juízo. E eu não lembro da cara dessa pessoa. É como se essa pessoa tivesse borrado o rosto. Que acho que não importa exatamente quem era, mas importa o que veio. Aí essa pessoa fez a seguinte comentário. Isso é risada de viado. E eu não sabia conscientemente o que era, ou, ou lésbica, ou gay, ou bissexual, ou nada que não fosse uma criança sendo ela. E aí eu senti que o meu corpo, os meus ombros, naquela época do joystick, eles fizeram isso. Eles foram pra frente, ele fechou. E eu fechei um pouco. E eu entendi naquele momento, no meu corpo, que eu não podia mais rir. Eu tinha que ser neutro. Porque a minha risada externou um julgamento de rejeição. E eu lembro que eu internalizei de alguma forma aquilo. E quando eu me senti uma ameaça, eu me sentia o erro, né? E aí quando eu me senti uma ameaça para os meus primos, na verdade a minha cabeça fez o seguinte caminho. Vou sair da casa da minha tia, porque se um dos meus primos der sinal que eles estão diferentes do que era esperado para com eles, socialmente falando, vão me culpabilizar, porque eu sou o erro, eu sou o diferente, eu preciso me sacar. Então, eu comecei a perceber na sessão de hoje que o meu sistema começou a entender o seguinte, assim, se a Silvane está demonstrando sinais que ela vai me rejeitar, eu saio antes dela me rejeitar. Eu me excluo antes. Porque eu tudo bem sair, mas se a rejeição vier dela, pra mim vai ser forte para entender mais essa frustração. Inclusive, nas minhas relações, eu dizia, eu gosto que alguém dê em cima de mim. Por quê? Hoje eu entendo. Porque se a pessoa deu em cima de mim, eu não tinha mais como ser rejeitado. Porque a pessoa quebrou a barreira de qualquer coisa e veio para dar em cima de mim. Eu não gostava de dar em cima de ninguém, porque eu podia ser que viesse um não. Eu não queria ouvir um não. E aí eu botei na minha cabeça, agora você recebe o sim. Porque aí você não. Agora raciocinando, né? Mas na época eu não sabia esse raciocínio. Eu só dizia, eu adoro quando as pessoas dão em cima de mim. Eu não gosto de dar em cima de ninguém. Só que era a parte rejeitada de mim, não querendo outra rejeição. Então eu me saquei de várias relações, né? De vários grupos. Quando o meu instinto de mamífero sentia-se ameaçado, ele fazia e aí eu dizia, ah, não, eu entro na caverna de vez em quando. Eu entrar na caverna era tipo, eu me protejo, porque eu me sentia relativamente frágil. Eu não era aquela pessoa que dava na cara das outras pessoas, que dava uma voadora. Eu era a pessoa que dizia assim, ai meu Deus, tá tendo briga, deixa eu me esconder, porque eu não quero entrar ali no front da batalha. Eu não me sentia um guerreiro de batalha. No máximo, me sentia um estrategista, assim, tipo, sabe aqueles estrategistas no filme que é hora da retirada! E aí, blue. Eu me sentia essa galera, assim, mais do background. E hoje em dia eu sou muito cobrado no sentido de, Luiz, se mostre mais. A minha amiga astróloga, ela fala, seu meio do céu é em Gêmeos, você tem Sol lá em Marte. Era para você estar muito mais ativo na sua missão do social. A sua missão é social, a sua missão não é
se esconder na caverna. Aí eu, ai, mas eu tenho medo. E aí eu entendi que o medo era exatamente o medo da rejeição. E essa amiga, ela fica me estimulando. Ela fala assim: enquanto você não tiver um hater, você não tá dando na cara do povo ainda. Você não tá incomodando. E ela fica esfregando na minha cara, né? Não sei onde é que você entendeu que você era gratiluz. Gratiluz pra ela é a galera que dá um tapa no rosto e vira o outro pra bater. É tipo, você tem Marte no seu meio do céu. É pra você ser bélico, no sentido intelectualmente bélico. É assim, por que tem que ser assim? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Você tem gêmeos. Gêmeos é questionador, é mutável. Você não pode se prender numa coisa só. Aí teve um momento que eu disse: ai, que bom, eu achei que eu tinha que acreditar numa coisa só e ser uma coisa só pro resto da minha vida. Ela, não, não é exatamente a sua história. Só que eu ainda preciso fazer muito as pazes com algo bélico que existe em mim. Eu implodi esse bélico. E eu não tô falando que eu tenho que falar as verdades na cara da Cris Barreto, doa quem doer. Não, não é isso. Mas é por que que eu calo ao invés de eu dizer, não, Cris, vamos trazer essa conversa para um diálogo e eu não vou mais para o monólogo da minha cabeça, que eu ia muito para um monólogo projetivo da minha cabeça, né? A conversa acontecia toda dentro de mim, a Cris me dizendo, me humilhando, tá, eu, tá bom, não quero mais conversar com a Cris, vai dar ruim essa conversa. Então, quando a pessoa dizia assim para mim, vamos conversar, para mim era igual a deu merda. Desculpe o termo. Mas era bem isso, assim, ninguém me chama pra conversar pra me dar um prêmio. Ninguém me chama pra conversar pra dizer que eu fui o funcionário do mês. Ninguém me chama pra conversar pra dizer que eu vou ganhar uma viagem. As chamadas pra conversar geralmente eram problemas. E aí eu internalizei isso. E aqui na comunidade onde eu vivo, tem muito, vamos conversar? Eu, ai, você pode me adiantar o assunto? Não, daqui a pouco a gente se encontra. Eu, aí eu fui começando a internalizar que às vezes não é briga nem bomba. Ou então quando alguém me chamava meu nome completo, Luiz Carlos, eu, ai meu Deus, alguma coisa aconteceu. Estão me chamando pelo nome e sobrenome, então assim, vai dar ruim. Então eu tinha esses alertas, assim. E às vezes eu tava numa situação de assim, de realmente precisar de ajuda, mas as pessoas ao meu redor não sabiam. É como se eu não tivesse a permissão de incomodá-las. Eu tinha essa crença, né? Dividir a sua dor com o outro pode ser incomodar o outro. O outro vai estar ocupado com a sua vida, com a sua própria vida, né? Então se ocupe com a sua. Dê um jeito na sua vida você, só você e com você. E isso muitas vezes era super desleal comigo, porque a gente não tem que dar conta de tudo. Eu sinto isso agora, né? É, E aí, falando um pouco dessa anestesia emocional como um mecanismo de sobrevivência. É como se eu não pudesse ficar muito tempo sentindo. Eu tinha que, sabe aquela música que fala levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Não tem muito tempo de você ficar aí no mimimi. Ainda quando eu era tido como mimizento. Ai, de novo. Ai, é sensível demais. Bora. Vai trabalhar, que aí vai ocupar sua cabeça, que passa. Então tinha um pouco disso, né? O corpo e a psique, assim, se anestesiando para se proteger. Tipo, ok, não posso sentir, vou guardar isso num baú e em algum momento, assim, talvez isso fique para sempre no baú, né? Esse excesso de impacto emocional, de rejeição, de frustração, de sobrecarga, a alma que de certa forma se retrai para não colapsar. O vazio termina sendo um recurso temporário e não um erro, né? E aí eu anotei uma palavra-chave quando eu pensei nisso. Eu botei assim: se você não está sentindo, é porque sentiu demais por um tempo. Sabe quando você sente, parece que. E ai, agora tá bom, não vou sentir mais nada porque já deu tempo, né? E não sei se vocês têm essa sensação, parece que a nossa sociedade hoje tem um tempo menor para sentir as coisas, inclusive o luto.
É tipo, ah, morreu, morreu, tá bom. É vida que segue. Amanhã a gente tem conta pra pagar. Então não tem como ninguém ficar em posição fetal, chorando por 5 dias, porque a vida continua acontecendo. Então, assim, não dá tempo, querida ou querido, né? Enfim. Então, me vieram essas coisas. E aí também me veio, né, sobre o pedido escondido no socorro. Sabe quando você dá um jeitinho a gente, eu, viu? Eu tô falando muito por mim hoje, né? Era tipo, como é que eu vou falar pra Flávia que eu preciso de ajuda sem dizer que eu preciso de ajuda? Né? Eu dava um. Minha amiga chamava de efeito quiabo, quando eu tentava entrar no assunto, mas eu ia escorregando pelas beiradas. Ai, Flávia, você podia passar uma tarde comigo? Sei lá, vir aqui em casa, a gente faz uma conversinha, assim, de nada, assim, vamos nos divertir. Mas na verdade era assim, pelo amor de Deus, vem aqui em casa, eu preciso desabafar com alguém. E esse alguém podia ser você. Então, assim, se você puder me ouvir ou me aconselhar, vai ser interessante. Só que às vezes a gente também elege alguém ruim quanto ou pior do que a gente para pedir conselho, né? Assim, tipo, é aquela pessoa que assim, eu não tô aplicando na minha vida, mas para a sua, eu tenho uma solução perfeita, vai dar certo. Larga esse homem, larga essa mulher que não lhe faz bem, vai dar super certo. Larga ele, larga ela. E às vezes assim, mas eu sou dependente financeiro dela. Ah, é, né? Assim, vai lá pra casa. E aí, se você realmente faz isso e vai pra casa da pessoa, a pessoa com pouco tempo fica assim. E aí, você vai embora quando? Assim, já passou um tempo, né? Assim, você vai demorar 5 anos pra se recuperar? Ah, você já virou um estorvo, assim, de certa forma, na casa do outro. E é, esse pensamento, né, que me passou, me lembrou muito esse lance do pedido, não não por intensidade, ou reduzindo um pouco do que você está sentindo, sabe? Não sei se você já abordaram assim. E aí, Luiz, você ficou muito incomodado com aquela crítica toda que a Cris Barreto te fez? Não, não, eu fiquei só levemente incomodado. Quem é a Cris Barreto para me tirar do meu pódio? Não, pelo amor de Deus. E na verdade, assim, meu Deus, ela me deu uma rasteira tão significativa que eu tô assim, só com a cara no chão. Assim, eu achei que eu tava arrasando no surf, e veio uma onda e aí eu comi areia de novo, mas não posso mostrar a ninguém que eu comi areia, porque eu sou a pessoa trabalhada no autoconhecimento, não posso comer areia, né? Assim, se eu disser que eu tô comendo areia, as pessoas não vão mais acreditar em mim. Então, tem um pouco dessa cobrança também que às vezes aparece. E o lance do reaprender também a sentir em doses seguras a sua emoção, em estar com alguém que você possa ser você, sabe assim, Cris, eu posso trazer um conteúdo significativo para mim, tá doendo. Não sei se vocês têm isso, e algumas pessoas já me abordaram com isso, eu acho interessante, assim, eu sabia que era problema. Quando eu passei por uma amiga e falei assim, e aí, tudo bem? Ela falou, você quer saber mesmo? Ou esse tudo bem é só por um título de educação? Para você que eu responda tudo bem mesmo não estando e você seguir o seu caminho. Eu fiquei, eita, tem alguma treta aí. Aí eu vesti a minha capa do bonzinho e disse, não, claro que eu quero saber profundamente o que você tem. E aí quando ela começou a contar 30 minutos de problema, eu disse, meu Deus, por que que eu disse que eu queria saber? Na verdade, eu não queria saber. Porque eu não sei como é que eu vou ajudar essa criatura. E assim, será que ela tá querendo um conselho? Será que ela. Eu ficava nessa dúvida. Será que ela tá querendo um ouvido só pra desabafar e eu não falo nada? Será que ela tá querendo que eu diga que ela tá errada? Será que ela quer que eu diga que ela tá certa? Ou será que ela quer que eu dê um conselho? Eu ficava assim, ai meu Deus. Aí eu ficava na minha cabeça, o que é que eu faço com essa informação? O que é que eu faço com essa informação? O que é que eu faço com essa informação? Aí às vezes eu cometia o ato falho, que geralmente era interpretado assim, de perguntar, tá, você me contou tudo isso, mas quer que eu faça? Quer que eu faça o que com essa informação?
Aí a pessoa ficava meio destemperada, assim, tipo, ah, nada. Aí eu, tá bom. Então, te ouvi. Quando você precisar de um ouvido, novamente, você me chama, posso te ouvir de novo, assim, caso eu esteja disponível. Então é muito fácil. E aí, tipo, a pessoa ficava meio engasgada, mas não fazia o pedido real, assim, eu quero que você me ajude a fazer tal coisa. Então eu percebi que algumas pessoas têm problema, e eu era uma delas, ainda sou em alguns lugares, não é que eu agora virei o especialista de pedir ajuda. Mas, pelo menos é assim, eu preciso de uma ajuda, mas eu não sei exatamente de qual ajuda eu preciso. Você tem como me ajudar a me trazer mais clareza? Aí talvez eu saiba fazer o pedido certo. Porque ainda é complexo para mim, porque eu fui abafando sentimentos, eu fui abafando sensações, eu fui abafando necessidades. Então, assim, é como se eu não tivesse permissão de precisar de alguém. Então eu comecei a não saber pedir. O que que você. Uma pergunta que me quebrava profundamente é quando alguém me perguntava assim: o que é que você realmente quer? Aí eu dizia, ai meu Deus, eu tenho que saber com clareza, eu não sei o que é que eu quero. Eu queria. Eu só queria que alguém me tirasse daqui onde eu tô, que tá ruim. Mas o que que necessariamente eu quero? O que é que claramente eu quero? Quais são os o passo a passo do que eu quero? Eu ficava muito em desespero, no sentido de, mas eu não sei exatamente nem o que eu tô sentindo. Eu sei que eu tô sentindo dor e eu quero sair dessa dor. Sabe? Como se o coração não tivesse morto, mas tivesse cansado. E aí eu dizia, mas como é que eu elaboro isso? Né? Não sei se vocês já passaram ou está fazendo sentido para alguém. E aí me veio assim uma reflexão, né? O que seria uma emoção pequena e possível para você hoje? Tipo, salva a minha vida. Salvar a minha vida é grande demais. Se eu chegar para Cris Barreto, para Silvane e dizer assim, por favor, salva a minha vida, poxa, esse pedido é pesadíssimo para quem recebe. Salvar uma vida que não tá morrendo, no sentido de. Não, eu não fui atropelado por um carro e tô agonizando. Não, eu tô com dor dentro. Se eu pedir para alguém salvar a minha vida, é muita vida. É muito conteúdo para salvar. Mas se eu pedir assim, você tem como me dar 10 minutos da sua presença hoje, ficar só pertinho de mim, em silêncio, você não precisa falar nada. Sabe quando você precisa de alguém que esteja ali do seu lado, assim, só me dá um pouquinho do seu ombro? Eu posso chorar 10 minutinhos, não me julga. Eu não posso dizer agora, porque eu ainda não entendi o que tô sentindo, mas eu tô sentindo vontade de chorar. Posso. É diferente de pedir para alguém resolver a minha vida inteira, sabe? É muita coisa. Chega a ser pesado esse pedido para alguém. Por incrível que pareça, tem alguns pedidos super pesados. E uma coisa que me veio também é sair um pouco da abstração, que é onde o seu corpo começa a religar o quadro de energia, né? O sentir começa no corpo e não na mente. Pra mim isso era muito doido quando eu pensava nisso. Eu dizia, mas como assim? Como é que a gente sente no corpo? Porque eu me sentia muito mental. Inclusive por isso eu me sentia meio gelado. Eu me surpreendia muito quando um filme terminava e eu tava aos prantos. Não sei se alguém já assistiu aqui aquele, acho que é La Vida é Bela. Ai, como é? É um filme que mostra o pai e o filho no campo de concentração e o pai faz de tudo pra criança achar que tá vivendo bem. Quando aquele filme acabou, eu urrava de chorar e eu dizia, não tô entendendo por que que eu tô chorando, mas esse filme mexeu em lugares tão profundos dentro de mim que eu só queria chorar. E eu dizia assim, eu posso não sair daqui agora, não quero pipoca, não quero nada, eu só queria assim chorar. Mas já tinha outro filme que eu dizia assim, por que que o povo tá chorando? Eu não tô sentindo ainda nada. Então era muito doido eu ficar comparando a minha emoção com a emoção do outro. Nesse sentido, né? De aprender a sentir. E foi o meu corpo que chorou ali, não foi a minha mente. Meu corpo sentiu alguma dor profunda, uma micro sensação, sabe? Uma temperatura diferente dentro dele.
uma respiração, um peso ou um apoio, a emoção volta quando o corpo se sente seguro. Eu estava seguro ali naquele lugar. Eu não estava achando que as pessoas estavam me julgando. E não foi forçado. Ali eu estava me abrindo para permitir uma sensação. Uma sensação que burlava a minha mente, tanto que eu perguntava, por que eu tô chorando? Não sei. E nosso corpo vai mostrando sinaléticas, né? Às vezes a gente está com os pés e as mãos frias. Às vezes a gente está com a respiração ofegante quando chega perto de algum assunto que te toca. Às vezes a gente tem um trabalho de nomear aquela sensação física que reverbera numa sensação, numa emoção, sabe aquela coisa de tô sentindo algo no meu estômago que eu não sei o que é, mas tá diferente, tá estranho. E não é dor de estômago. A gente geralmente nomeia quando é positivo, né? Assim, as borboletas do estômago, quando você teoricamente está apaixonado. Inclusive, eu lutei com isso muito tempo. Eu dizia assim, gente, eu acho que eu nunca me apaixonei, que eu nunca senti essa tal dessa borboleta. Como é que eu tenho certeza que eu senti a borboleta? Como é essa borboleta, minha gente? Me ensina me decodifica. Como é que eu tenho certeza que eu senti a borboleta? E aí eu ficava, não, então acho que eu não me apaixonei nessa vida, que eu não sei essa tal dessa borboleta no estômago. Não é tão claro pra mim senti-la, né? E realmente é uma metáfora. Enfim, então pra gente ir meio que fechando, eu botei assim, esse amor e dor, né? Dois lados do mesmo portal. Muitas vezes a gente associou essas duas coisas. Meio que uma integração de polaridades. E quem bloqueia a dor, bloqueia o amor também. Porque se eu me bloqueei para não ser rejeitado, eu terminei me bloqueando para amar. Ou para permitir que o outro me amasse do jeito que eu sou ou era, mas pelo medo eu me excluía antes. Então eu me sacava por medo. E o medo terminou controlando uma grande parte da minha vida. Porque era assim, não, aqui eu tô seguro. O medo era um lugar imagético de segurança. E na verdade, eu tava me isolando, né? Então, quem quer sentir só o bom, acaba não sentindo nada. Isso é bem uma frase sistêmica, assim, eu quero receber o bom da força da minha mãe. O ruim que é dela, eu não quero. E aí você termina barrando receber uma força integral pelo julgamento. Isso é bem uma frase sistêmica. Eu recebo tudo e vou fazer o melhor uso que eu puder com aquilo que eu ganhei, com o presente que a vida me deu. Eu não quero bloquear parte da minha mãe, eu quero receber ela inteira, porque se eu recebo ela inteira, ou meu pai, ou os dois, eu me habilito a ser inteiro. Eu me habilito a ser humano, eu me habilito a ser falho, eu me habilito a ser imperfeito. Porque se eu olhar, meu pai era um homem comum antes de conhecer a minha mãe, mulher comum, e os dois não viraram super-heróis porque gestaram uma criança. Eles viraram mãe e pai comuns, como eu. Então eles erram, eles tentam acertar, mas erram. Eles, com a constância do erro, talvez eles entenderam em algum momento que estava errado e mudaram. Ou às vezes, quando eles entenderam, não dava mais para mudar, já estava imprintado em mim um roteiro. E o lance agora, que eu discuti até com a minha mãe, por uma frase, uma pergunta. Acho que foi da Cris, né, que botou no grupo. Foi alguém que botou no grupo. Não é muito forte para ela, não. Ela falou assim: meu filho, é bom que você tá tomando consciência para fazer diferente. Eu disse: eita, que coisa boa, sistemicamente falando. Como se eu estivesse recebendo um aval, assim, da mãe. E tem uma frase sistêmica que é assim: mãe, pai, eu peço a permissão para fazer um pouco diferente. Nem melhor, nem pior. Porque quando você diz que é melhor, você está na soberba. Quando você diz que é pior, você está na falsa humildade. Quando você decreta que está fazendo diferente, você não está em lugar nenhum de julgamento.
O diferente não é julgamento, o diferente é eu quero fazer meu caminho, as minhas escolhas, do meu jeito. Eu quero errar. E não é aquele erro de mãe, sabe? Quando você erra e sua mãe. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu tinha uma raiva tão mortal de ouvir isso. Era, viu o que eu te disse? Eu sabia que ia dar errado. Tipo, ai, ok, respira. Mas se você não fosse errar por você, talvez você ficasse com a referência do outro. Às vezes, quando a gente tá na adolescente, a gente faz muito isso. A gente, eu. Não sei como é que foi no mundo de vocês, né? E aí eu vou puxando os últimos pensamentos, que eu sei que tem um reiki às 20h30, e eu não consigo com, combater o reiki, né? O reiki é uma ferramenta incrível, e é até bom ir pro reiki depois, porque aí você amacia com essa energia amorosa. Então, é, reverenciar e olhar esse coração interno, né? Que às vezes esse coração que bate e apanha, não só bate ou não só apanha, mas que tem essa interligação das polaridades. É por isso que eu falei sobre eu fazer as pazes com o meu lado bélico. Porque a belicosidade não quer dizer ruim. A belicosidade, às vezes, vem num sentido de saber impor limites. Tem gente que não sabe impor limite. Eu era uma delas. Eu dizia sim para 99% das coisas, por mais que esse sim me atravessasse. Por mais que esse sim me destruísse. Por mais que esse sim me invalidasse na equação. Luiz mais Cris Barreto é igual a Cris Barreto. Quase nunca era Luiz mais Cris Barreto é igual a Luiz Barreto. Era como se essa matemática fosse meio torta. E aí, quando eu comecei a dizer, não, Silvânia, eu não posso. Não posso fazer isso. Ah, não pode por quê? Porque você tá com dor de cabeça? Não, porque eu não quero. O não porque eu não quero foi um super desafio pra mim. Era como se eu não pudesse dizer que eu não posso não querer. Se eu não querer pra Cris Barreto, ela não me convida mais no outro dia pra ir pro shopping. Então eu tinha que, na minha cabeça, né? Para não ser rejeitado, eu dizia o sim. Porque aí eu ia ser amado. Se eu dissesse sim pra tudo, ninguém ia não me querer. Só que eu tava deixando de me querer, de me colocar como prioridade, né? Parecia que dentro de mim, quando eu ouvi isso pela primeira vez, me doeu. Foi assim, eu vi uma psicóloga falando assim, o que pra você é inegociável. Eu olhei pra dentro de mim e disse assim, não tem nada dentro de mim que seja inegociável. Eu negocio absolutamente tudo. Tipo, não tem? Assim, como é que a pessoa tem. Como é que a gente faz isso? Eu me perguntei, como é que a gente faz isso? Tipo, às vezes pra você é inegociável mentira. E se alguém mente pra você, você vai convidar aquela pessoa ou a passar a falar a verdade ou passar a não conviver mais com você. Simples assim. Eu disse, mas dentro de mim não é tão simples assim. Não tá parecendo tão simples como você fala aí na sua live. Inclusive, relacionar-se envolve ter acordos claros e coisas inegociáveis. Tipo, Cris, é inegociável pra mim se você der se você tocar no meu corpo físico com um golpe. Se você bater, vai bater só uma vez. Porque pra mim a nossa amizade acabou ali. É inegociável pra mim. Violência física é inegociável. Por exemplo. E eu fiquei pescando dentro de mim. O que é inegociável pra mim? O que é inegociável pra mim? O que é inegociável pra mim? E na época eu não achei. Dizer, meu Deus, eu tô sendo muito permeável, muito permissivo. E eu tô trazendo isso não é pra nutrir o coitadinho dentro de mim ou dentro de vocês, é pra trazer para a vida real, sabe? Trazendo de vez em quando pequenos rituais de presença para eu escutar, e é um convite também para que você possa fazer isso, eu escutar onde dói e por que dói. Para sair mais dos estímulos mentais e de repente ir mais para a escuta. Eu fiz uma massagem
só para fechar, uma massagem de liberação emocional. E a moça, quando tocou o meu pé esquerdo, ela me disse assim: Você teve algum problema de respiração quando você era pequeno, entre 9 e 13 anos? Eu disse: Meu Deus, onde é que essa criatura viu isso no meu pé? E ela ainda disse: E é questão de tristeza no social, porque esquerdo é o pé social. Não é você com você. É você com a sociedade. Eu falei: Ai, eu acho que é meu processo de rejeição. Porque eu não entendia, quando eu estudava a psicossomática, por que que eu era uma criança triste. Era a minha tristeza que eu estava sentindo, porque eu tinha asma. E geralmente na psicossomática, quando você tem asma, asma é igual a pulmão, pulmão é igual a tristeza. E eu me toquei que eu tinha tristeza quando eu ia pro social, porque eu era um erro. Eu achava que eu era um erro. Eu vim com defeito de fábrica. Então, assim, eu precisava não ir pra fora. E eu lembro que quando eu ia pra fora, eu amava São João. E quando eu ficava 2 minutos perto da fogueira, eu começava. E aí eu tinha que ir pra dentro. Eu tinha que me sacar do social. E eu ficava me perguntando, mas uma criança nasceu com tristeza de quê? Hoje, investigando, eu também capto que as tristezas eram ancestrais, sabe? Eram do meu ao redor. Não eram exatamente minhas. Mas eu era o termômetro, né? Era bom ser esse termômetro? Não, não era bom, mas enfim, eu escolhi, por algum motivo, esse termômetro. Então o lance é sentir mais. Ou se perguntar o que eu deveria estar sentindo, né? O que eu deveria sentir, sem atingir a expectativa do outro. É possível sentir hoje? Né? Como é que eu faço um ato de melhorar meu autocuidado? Uma conversa honesta comigo mesmo. Um limite colocado. Um descanso sem culpa. Eu lembro que quando eu ouvi pela primeira vez de um amigo queridíssimo meu, eu fiz um pedido pra ele. Ele me disse assim, foi uma frase que me marcou profundamente. Vou dizer não pra você pra dizer sim pra mim. Eu fiquei, hã? É, tá bom. E eu fiquei perplexo assim, tipo, eu não falo não pro outro pra dizer sim pra mim. Eu quase nunca dizia sim pra mim. Então, me veio isso, né? Por isso que me veio essa música do Socorro, eu não tô sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar nem pra rir. E é isso, assim, que me vem. Eu vou ler aqui os comentários pra liberar. Pra liberar, não, que eu não tô prendendo ninguém. Mas pra ir chegando nas conclusões da nossa vivência, tá? A Cris botou mais um encontro profundo com reflexões transformadoras. Acabei de pedir socorro a uma amiga no sábado passado e foi maravilhoso. Mas custou muito ainda fazer isso. Pois é. Que bom, Cris, sua partilha. Mas é bom quando a gente recebe, né? Quando a gente sabe pedir, na verdade. E fazer as pazes com pedir é incrível. Fazer o melhor que eu posso com a consciência que eu tenho hoje. Heloísa colocou, sim, muito. Quanto à sincronicidade, eu falei sobre isso com meu filho ontem. Já não me lembro o que é que você falou. O Geminiano foi falando, eu esqueci. Nossa, tocou forte aqui. Eu não sei dizer o que é inegociável pra mim. Pois é. Pois é, Heloísa. Pra mim aquilo bateu num lugar que eu disse, valeu, minha Nossa Senhora. Eu não sei dizer o que é inegociável pra mim. Eu sei que uma coisa fez sentido, foi. Se alguém me dá um tapa, eu não sou Jesus pra virar a outra face e dizer assim, não, bate do outro lado pra ficar igual. Não. Eu sei que pra mim, de certa forma, hoje inegociável é violência física. Ou violência verbal, se a pessoa começar a, não, agora eu vou dizer todos os xingamentos que eu quero pra você. Vai dizer uma vez só. Que provavelmente eu vou falar querido ou querida. Ok, eu acho que nossa amizade, ela não é verdadeira, porque se você acha que eu sou tudo isso aí e você ainda tá comigo, tem alguma coisa errada com você. Ou comigo, que estive aqui.
Então, vamos, né? Vamos para lugares diferentes, que eu acho que pode ser interessante para os dois. E sem medo de perder, muitos de nós, a gente está presos, estamos presos na escassez. E a escassez é assim, minha única amiga é a Cris Barreto, se eu perder ela eu fico sem ninguém. Então, antes ruim do que o bom. Então, assim, deixa eu ficar com o ruim que é garantido, do que eu perder tudo. Então, aí se você olhar mesmo assim, o que que eu tava perdendo? Eu tava perdendo alguém que me esculhambava? Eu tava perdendo alguém que me depreciava? Eu tava perdendo alguém que só me fazia sentir pior? Eu tava perdendo mesmo? É um lugar muito doido. Eu tava perdendo, eu tava ganhando a liberdade de talvez arranjar alguém que me valorizasse, sabe? Então, fica essa reflexão no ar para nós outros e nós outras. Tá bem? Então é isso, minha gente. Eu vou encerrando a nossa reunião por aqui, desejando que vocês possam vir mais vezes, trazer sugestões de tema. Eu não sei onde é que vocês me acharam. Se vocês me acharam na Academia das Rosas, manda uma mensagem para mim. Eu quero entrar no grupo Firmando o Caminho. Eu boto os temas lá. Eu compartilho também com a Academia das Rosas, mas lá você pode ter acesso mais fácil para mim, porque a Academia das Rosas é fechado para você postar, né? Então, aí você me pede assim, quero entrar no Firmando o Caminho, que aí a gente pode discutir assuntos e temas. Eu sou um geminiano, então não me fecho para assuntos e temas. Eu gosto de falar de um monte de coisa. Então eu vou dar só a palavra para a Heloísa, enquanto eu sei que a Cris vai sair por causa do reiki. Ai, oi, querido. É que eu tô no estado febril, acho que eu tô com uma virose. Eu queria saber desse reiki, se eu posso participar e receber. Ai, você tá em qual grupo? Porque o reiki é. Ai, o Eu, reiki de hoje é eu tô no aberto, meu Deus, eu firmando. não sei se o reiki de hoje é Eu tô no aberto. firmando o caminho. Eu vou procurar saber se o reiki de hoje é aberto, Heloísa. Tá, Porque tem uma obrigada. comunidade de reiki que tem um valor, que aí você paga e vai para as rodas pagas. E tem uma roda que é aberta e grátis. Aí eu não sei se é de hoje é aberta e grátis, mas eu procuro saber e boto lá. Obrigada, querido. De nada. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, uma excelente noite e até breve.